Opa, tudo bem? Então vamos começar minha apresentação de um relatório técnico de um aterro sanitário. Nesse trabalho eu vou estar fazendo uma análise do aterro que está na cidade de Araguari, ver se ele se encontra num lugar estratégico, se é a melhor opção que temos, né? Então vamos começar pela introdução. Aqui na introdução eu quis destacar o problema, né, que é o descarte inadequado, né, dos resíduos. No meio ambiente a gente tem esse problema de descartar resíduos no lugar inadequado e antigamente era muito comum os resíduos, né, da cidade, dos municípios serem descartados em lixões. E após estudos atuais, nós percebemos que os lixões não é uma forma adequada de descarte dos resíduos. Então, em 2010, foi criada uma lei que proíbe os lixões. Em 2020, foi estipulado datas limites, né, de acordo com a lei, para regularização do descarte de lixo. Então, prefeituras tiveram que fazer parcerias com empresas privadas. Aqui em Uberlândia, no caso, nós temos a Limpebras e outra empresa no qual eu não me lembro o nome, mas para regularizar o descarte dos resíduos de forma eficiente, porque é um problema ambiental e um problema que pode afetar a saúde da população. Então, aqui para contextualizar, eu fiz um mapa, né, rápido ali no QGIS para localizar o município de Araguari. Então, aqui de vermelho, eu não consigo sinalizar com o mouse, mas está delimitado de vermelho o município de Araguari. Num triângulo mais destacado de rosa, está o aterro da cidade. Atualmente, né? Atualmente não, mas atualmente a população é de 117 mil habitantes, fica localizado no Triângulo Mineiro e a área é de 2.730 km². Ali embaixo está a cidade de Uberlândia e ali dá para ver, né, a cidade de Araguari, dentro do município, dentro do entorno, né, que está de vermelho. Então, aqui eu fiz uma pequena demarcação do aterro de Araguari. Essa informação não foi fácil de achar, eles não deixam no Google Maps ou em algum lugar essa fonte da localização do aterro, mas com algumas pesquisas que foram feitas, eu achei o nome da rua e aí eu mesmo procurei no Google Maps e fiz a informação aqui pra gente, só para, né, contextualizar. O aterro de Araguari, ele tem duas agora, porque uma das células já foi preenchida. Então não tem como descartar mais lá porque já está muito cheio. E essa segunda célula que está sendo ela já está sendo usada para destinar os resíduos, mas ainda não está, ainda está em processo de licenciamento ambiental. Então vamos lá. Nosso objetivo aqui é produzir um mapa síntese destacando as principais áreas adequadas para a implementação de um aterro sanitário no município. Então a gente sabe que lá já tem, mas a gente pode analisar se ele está numa área adequada. E aí a gente vai analisar também a qualidade do aterro e levando os critérios escolhidos. Esses critérios escolhidos, eles foram critérios utilizados para fazer o mapeamento e ver a melhor opção do local a ser escolhido. Critérios que foram utilizados foram, por exemplo, declividade, relevo, corpos de água, proximidade da zona urbana, proximidade de aeródromos. E esses critérios eles foram feitos a partir da NBR 13.896, que é uma norma que já é estabelecida, e ela, por exemplo, se for ter um licenciamento, é obrigatório usar uma NBR, porque é uma norma já conhecida, já estabelecida. Então eu peguei a NBR 13.896, que já tem detalhado esses critérios, como declividade, aí tá até quanto pode ter de inclinação no relevo,
proximidade de corpos da água, a que distância seria ideal, né, construir um aterro em relação aos corpos de água, e proximidade de zona urbana, proximidade de aeródromos. Como foi feito? Nós pegamos aqui várias camadas, na verdade algumas camadas no IDCISEMA, que é um site que tem camadas disponíveis para uso das pessoas. Esse site todo mundo tem acesso. E aí a gente pegou algumas camadas e usou elas de referência através de algumas ferramentas do QGIS, que eu coloquei ali, não vou conseguir estar mostrando, mas eu deixei aí embaixo do texto, como buffer, recortar, diferença, dissolver. Foram ferramentas que utilizamos para criar outras camadas a partir das que nós tínhamos pegado. Então, por exemplo, ali tem 3 camadas de rios. Rios 200 metros, rios 600 metros e rios 1000 metros. O que seriam esses 3 rios? A gente pegou um rio principal, que é aquele que está só o tracinho, e a partir da ferramenta Buffer, nós aumentamos a área, né, de acordo com os critérios. Então, para estipular qual seria o melhor. Então, a gente marcou ali rios 200 metros, rios 600 metros, que seria a distância, e aí isso vai estar no mapa para a gente. E aí, usei o exemplo do rio, mas a gente fez isso também com o núcleo urbano, esse núcleo 500, núcleo 400 e 1000. É uma distância do núcleo da população. Então a gente pegou ali o núcleo população, que é uma camada, usou ela de referência, e através das ferramentas nós pegamos as distâncias. Depois a gente pegou todas aquelas camadas e rasterizamos. Por que a gente rasterizou? O que é rasterizar? A gente pegou as camadas, né? Então, por exemplo, núcleo da população, proximidade de rios, né? Os rios lá, e a gente transformou eles em camada raster. O que é isso? Ele transformou as camadas em pixel, basicamente, para a gente conseguir fazer uma soma e com base nos valores estipulados, com as ferramentas, nós conseguimos mapear e fazer um mapa síntese, que ele vai mostrar através, né, quando a gente dá um valor a eles, ele vai alterar a cor de cada valor estipulado. Então, por exemplo, o rio 600 metros, qual é melhor? A gente deu um valor para ele, no caso. Mas é ele ou de 200 metros? E aí, através das cores, a gente vê a melhor localização. Então, foi utilizado primeiro, a gente rasterizou as camadas. Ali embaixo do texto eu coloquei as ferramentas, né? Então, a gente converteu para raster, depois preencheu células para não dar um erro na hora de sintetizar as camadas. A gente usou também o recorte de raster, que aí eu peguei a camada do limite do município, que seria a camada de Araguari ali, que está colocado, né, um quadradinho branco ali, que foi o que eu usei para limitar o contorno da cidade de Araguari. E aí a gente usou as ferramentas como esta para fazer os mapas. Então aqui começando com o mapa de declividade, eu deixei a tabelinha ali, a legenda, e aqui a gente pode ver o aterro sanitário, que é um triângulo rosa, que eu coloquei para a gente se localizar e já fazer a análise, né, que é o nosso objetivo. Então a gente pode perceber que ele está numa área que não é ótimo, não é verde. Eu segui uma paleta de cores para facilitar a visualização, então verde seria ótimo, e vermelho escuro restrito, ou seja, não pode de jeito nenhum. E então, quanto entre vermelho escuro e verde, a gente percebe as melhores áreas. Então a gente já vê que está numa área que é média, então pode ser construído, não é restrito, mas não é a melhor das opções, se for analisar o quesito declividade. Próximo mapa é a proximidade dos cursos hídricos. Então aí o vermelho escuro, ele está mostrando onde passam os corpos de água exatamente, então ele é restrito, né? A gente não vai querer um aterro onde passa um corpo de água.
porque ele vai sair contaminando e tem diversos fatores que impedem e que não é correto. E a gente vê que o aterro atual lá de Araguari, ele está bem próximo de uma área restrita. Eu vou estar voltando aqui alguns slides para mostrar aqui o aterro. Essa área no mapa amarela é um corpo de água, então a gente pode ver que ele está bem próximo do corpo de água. Não é numa área restrita, mas não é uma área boa, é uma área ruim. E aí aqui tá os pontos, esses pontos foi a atribuição que a gente deu na camada raster, para a coloração alterar e a gente ver melhor onde que é a melhor posição para a construção do aterro. Aqui tá proximidade de aeródromos. Eu tinha feito errado, professor, antes. Antes tinha, eu falei que não tinha aeródromo, tem aeródromo sim, na cidade de Araguari. E de acordo com a NBR, a distância que devia estar o aterro era de pelo menos 13 quilômetros. Por que não pode estar tão perto de um aeródromo, um aterro? Porque ele atrai animais voadores que voam em alturas perigosas para o avião, tipo urubus. E isso pode ter acidentes. Então, por isso que tem que ter uma distância adequada. Então, não, a gente percebe que está numa área que não é boa. Aqui está o núcleo urbano, está numa distância meio que boa, né? Só que está bem próxima, né, do núcleo populacional. A gente pôde ver em outras imagens que ele estava bem pertinho da cidade. Então, a área verde parece que ela é muito pequena, mas não é. Eu coloquei o município inteiro, então parece que ele está muito pequeno ali, mas 1 milímetro que esse triângulo tivesse mais para fora do núcleo populacional, da área restrita, seria muita distância na vida real, na escala. Aqui está o mapa síntese. Então, é aquilo que eu já havia explicado antes. Nós pegamos todas as informações, todos os, que seria os critérios que estabelecemos, que foi os aeródromos, núcleo populacional, corpos hídricos, né? E aí a gente vê que algumas localidades que seriam melhores, só que tem um problema. Aqui na área restrita grande, que é o aeródromo, é um problema muito grande da cidade, porque ele não foi muito bem posicionado. Ele tá bem no núcleo urbano mesmo, assim, bem no centro. E isso não está de acordo com as normas, né? Há proximidades melhores. Então, por exemplo, seria melhor construir numa área laranja aqui, né? Que está meio longe do núcleo populacional, mas numa zona restritiva, do que construir numa zona restritiva que seria o aeroporto, que é o que está restringindo aqui essa bolona vermelha. Então esse é o mapa síntese, ele é a junção de todos os critérios que vai mostrar lugares bons para a gente. Então a gente concluiu que o local escolhido pela prefeitura, ele não é o mais adequado, há lugares melhores, né? Só que ele pode ter sido escolhido por quê? Eu acredito que foi por falta de conhecimento da época, porque Araguari é uma cidade mais antiga do que a cidade de Uberlândia. Mas apesar de tudo, ele tá, né, posicionado numa forma estratégica em relação à cidade. Ele facilita na logística de transporte dos resíduos, né? Mas há lugares melhores. Então, esse foi o trabalho, esse foi o estudo que eu fiz os mapas, beleza. Aqui tá algumas referências. E é isso, só tenho a agradecer. Qualquer coisa pode me mandar mensagem.